Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Mateus. Vamos estudar o capítulo de número 22 do livro de Mateus. Capítulo 22, ele tem início com mais uma parábola do nosso Rei Jesus, do nosso Mestre, o Rei dos Reis. E ele já começa ao capítulo de número 22, deixa eu arrumar tudo aqui. Ele começa, isso, tudo prontinho. Começa com o capítulo de 22 falando a respeito do quê? De uma parábola das bodas de um casamento. Em primeiro lugar, a salvação ela é anunciada, irmãos, no Evangelho, sempre comparada a uma festa de casamento. Essa é a salvação anunciada por Jesus Cristo nessa parábola. Os convites do Evangelho são amplos, plenos, generosos e ilimitados. Você sabe o que quer dizer ilimitados? É que não tem limites para a quantidade de convidados para o casamento do Senhor. Você pode ver que no Novo Testamento e até hoje em dia, no nosso Testamento que nós estamos vivendo, nós vivemos uma época em que nós somos chamados de noivo. No Novo Testamento chama a igreja de noiva do Senhor. Paulo fala isso. E como que ela é a noiva do Senhor? E Jesus Cristo sendo o noivo. Então ele compara muito nesta parábola das bodas de Mateus 22. Então o convite é amplo, o convite é feito para todos. A salvação oferecida pelo Evangelho, ela é rejeitada por muitos daqueles a quem ela é oferecida. Você pode ver nessa parábola que Jesus Cristo começou a falar e ele falou o quê? Que muitos convidados não queriam estar à festa. Muitos convidados batiam em seus empregados assim que vinham o resultado e vinham o convite da festa. Então muitos convidados não queriam estar participando dessa festa, mesmo sendo convidados, olha aí. E todos quanto confessaram, ele convidou todo mundo para a festa, e mesmo convidando todo mundo para a festa, aí ele fala o quê? Ele fala para o seu servo ir na rua e pegar todo mundo que está na rua, e chamou todo mundo que estava na rua para fazer parte desta festa de casamento. E quando eles chegam todos da rua, ainda Jesus Cristo fala que o rei começou a ver e começou a explanar os convidados e descobriu que alguns não estavam vestidos adequadamente. E aí mandou expulsar esses que não estavam vestidos adequadamente. O que quer dizer, pastor? Isso quer dizer com vestimenta? Jesus ele estava se importando com vestimenta? Não. As nossas vestes elas são limpas pelo Espírito Santo de Deus. Ele tira as velhas vestes e coloca novas vestes em nós. E ele quer falar o quê? Que todos quanto confessam falsamente a religião cristã vão ser desmascarados e condenados eternamente no último dia. Essa mensagem é para aqueles que são os falsos profetas, os falsos cristãos, aqueles que falam algumas coisas e não cumprem, falam de um jeito e agem de outro jeito. Eles vão ser desmascarados. Aqueles falsos cristãos que falam, mas em seu nome eu expulsei tantos demônios, mas em seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, e vai ser desmascarado no último dia. E vai ser escorraçado, e vai ser retirado do quê? Da ceia e do casamento do Cordeiro com a igreja. O casamento de Deus, de Todo-Poderoso Jesus Cristo, do noivo com a sua noiva. E aí nós vemos do versículo 15 até o versículo 46 a respeito de algumas perguntas desonestas, porque os fariseus eles queriam estavam planejando pegar Jesus de algum jeito, e líderes religiosos emparedaram em busca de alguma prova contra ele, e começaram a fazer perguntas capciosas, perguntas que tentavam pegar Jesus em algumas contradições. E nós vemos que as forças opostas elas se unem para atacar Jesus. O que seriam forças opostas? Porque ali existiam dois grupos, os judeus e os saduceus. Os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram aqueles que eram conhecedores da lei e não a praticavam. Os saduceus, eles eram a mais elite, eles eram... Deixa eu ver, até anotei aqui uma palavra certa.
Isso, era uma classe aristocrática. E aí eles se juntaram para quê? Para fazer perguntas capciosas, para pegar Jesus Cristo. Então, as forças, elas se unem, as forças opostas, elas vão se unir à sua vida para fazer com que você perca a sua salvação e como você desvirtue os pensamentos da palavra de Deus da sua vivência. Não desvirtue, não perca o seu alvo, não perca o seu objetivo. Segundo lugar, também nós temos a bajulação, que é uma arma do inimigo. Mas espera aí, pastor, onde teve bajulação? No versículo 16, diz assim: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver com Deus, com que Deus exige, e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Olha aí, eles começaram a pergunta, era uma pergunta para pregar Jesus, e eles começaram o quê? De uma forma como? De uma forma bajulada. O Senhor é honesto, o Senhor é um mestre, o Senhor é verdadeiro em tudo que fala. Irmãos, tome muito cuidado com as pessoas que bajulam você. Tome muito cuidado com as pessoas que elas enchem a sua bola e depois elas te apunhalam pelas costas. Muito cuidado com as pessoas que falam na sua frente sim, sim, e atrás de você falam muitas maldades. Porque não é todo mundo que está com você agora que vai chegar e conquistar lá na frente a coroa da vitória. Não é todo mundo que está com você agora que vai comemorar a sua vitória. Preste muita atenção, tome muito cuidado com isso. E aí veio a pergunta maliciosa. E qual é a pergunta maliciosa? A respeito dos tributos, dos impostos. E qual a resposta maravilhosa que Jesus deu? Jesus primeiro ele falou: vocês estão pagando imposto com o quê? Com essa moeda. Pega a moeda para mim ver. Aí pegou a moeda e tá na face. Quem tá na face? Qual é a face de quem que tá nessa moeda? Quem se importa com dinheiro, você dá dinheiro. Quem não se importa com dinheiro, tem comigo. Aqui Jesus Cristo, ele dá uma resposta desconcertante. Qual? Pague a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pague os impostos a quem cobra impostos e pague amor àquele que quer amor. A palavra de Deus ela é muito clara com isso. O ensino das Escrituras é que o ser humano ele é governado pelo amor que nós temos no nosso coração ao outro. Amor é muito importante na vida do cristão. E o amor ao dinheiro é uma coisa errada. Preste atenção que a palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro é pecado, não o dinheiro é pecado, mas o amor ao dinheiro é pecado. Então você tem que pagar seus impostos, você tem que fazer todas as coisas certinhas, dar a César o que é de César, porque aí você vai estar dando a Deus aquilo que é de Deus. Como você pode ser fiel a Deus que você não vê, sendo que você não é fiel às coisas que você vê? Como você pode ser fiel no seu dízimo se nem seu imposto você paga? Mas vamos lá, porque tenho mais perguntas e está acabando já o tempo. Aí depois eles queriam pegar Jesus numa contradição com relação à ressurreição, do 23 até o 33. E aí, aqui nós podemos ver o perigo dos hereges quererem tomar força da liderança religiosa da época, que eram os fariseus, e aí os saduceus, que eram aqueles mais influentes, eram os aristocratas do judaísmo, querendo tomar posse, querendo tomar a frente da liderança judaica da época. E aí ele vem com essa pergunta maliciosa, que depois Jesus vem com uma resposta totalmente esclarecedora. Qual que é a esclarecedora? Qual que é o mandamento que é sobre todo o mandamento? Qual o principal dos mandamentos? Quando eles falavam isso, eles não queriam que Jesus respondesse. Eles queriam confrontar Jesus, que Jesus não estava fazendo os mandamentos escritos por Moisés. Não estava fazendo os mandamentos escritos na lei judaica. E aí Jesus fala o quê? Que o mandamento que é sobre todo o mandamento. Amar o quê? A Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com toda a sua integridade, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento. Se você for ver os 10 mandamentos que existem na palavra de Deus, lá em Êxodo, você vai ver que, em Gênesis, você vai ver que
em nome de Jesus Cristo. Os 5 primeiros, eles são relacionais ao relacionamento de Deus com o homem. Como que é? Não terás outros deuses além de mim, não darás falso testemunho, blá, 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 blá. E aí, dos 5 para frente, você vai ver que as leis de Deus são com relação ao homem com o homem. Não matarás, não adulterarás, não. Então são 5 para 5. 5 para Deus e 5 para o homem. Por quê? Porque aqui Jesus Cristo fala, o primeiro mandamento é sobre todo mandamento, é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu queria falar que o mandamento primordial de Deus é o amor. O amor, ele é aquilo que sustenta a nós como relação a cristão. É aquilo que nos faz com que nós sejamos diferenciados do legalismo farisaico, do legalismo saduceu, do legalismo deste mundo, do legalismo de algumas denominações. Nós precisamos fugir do legalismo para quê? Para entrar na era do amor. Antes nós vivíamos na época da lei do Antigo Testamento. Hoje nós vivemos na época do quê? Da graça. O que é a graça? Favor imerecido. Se é um favor imerecido, é impossível não fazer esse favor imerecido se não tiver amor embutido nas suas atitudes. Tá bom? Esse foi o capítulo de número 22, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Não, está tudo certo. É porque depois, no finalzinho do versículo 41 até 46, Jesus estava falando só, ele já tinha sido professado através de algumas perguntas. E aí, de repente, Jesus faz o quê? Jesus começa a perguntar para eles. E aí ele fala o quê? Resumindo, do 41 até 46, que nós temos pouco tempo. Quem é Jesus para vocês? Vocês conhecem a linhagem de Jesus? Davi sabia quem ele estava falando a respeito quando ele cita o Salmo aqui. O Senhor Deus disse ao meu Senhor, sente-se ao meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Davi sabia quem era Deus, quem era Jesus. Mas os saduceus, os fariseus, e eu e você, nós sabemos verdadeiramente quem é Jesus? Eu não quero que você responda para mim, mas eu quero que você se ajoelhe em algum lugar próximo onde você estiver e comece a se questionar e falar com Deus. O que é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O que representa Jesus Cristo, a deidade de Jesus para você? Tá bom? Vamos continuar nos nossos estudos. Esse foi o capítulo 22. Logo estaremos com os outros capítulos, colocando em dia, colocando em ordem aquilo que Deus quer para mim e para sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Um forte abraço desse gordo que gosta de você e te ama. Tchau!